Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Aleluia. Feche teus olhos. Quem aguda para mim, irmão da mesa. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, estamos ministrando a tua palavra. Senhor, a torneira vai ser aberta, a água vai correr, Senhor, para a tua igreja, para a noiva. Senhor, abre o coração do teu povo para receber a palavra da água viva, que nós venhamos a ser edificados nessa noite e que recebamos com alegria a palavra do Senhor. No nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo o mal, amarro toda a força do maligno que possa ter sido enviado para comer, para destruir a palavra do Senhor. Eu destruo agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Pode sentar. Irmãos, quando nós, nesse texto que nós lemos, Jesus está assentado a uma montanha atrás de Jesus, e na frente de Jesus, ouvindo a palavra, estão mais ou menos 500 homens e mulheres ali, preparados para ouvir o relato que sai da sua boca. Agora ele está ressuscitado, já passou a cruz, ele já morreu, desceu aos mortos, levou para o paraíso aqueles que tinham morrido antes dele vir, porque era necessário que ele pregasse aos mortos, porque sem Jesus ninguém vai para o céu. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Agora ele está ali diante de 500 pessoas, mais ou menos, falando das coisas do céu. Irmão, mas as pessoas que olham para aquele homem na frente deles não acreditam no que veem. Eles não acreditam no que ouvem. Todos os olhos estão fixos nele. E no meio do sermão, ele olha para os discípulos e ele fala assim: perguntem agora o que vocês querem. Pode perguntar. E os discípulos perguntam: Senhor, é nesse tempo que tu vai restaurar o reino para Israel? Aí Jesus fica maluco. Ele está ali para falar das coisas do céu, e aqueles homens, irmãos, ficam perguntando de coisas da terra. Irmãos, os nossos olhos, o nosso coração, a nossa boca está muito ligada nas coisas da terra. Nós temos que nos ligar às coisas do céu. Porque a Bíblia fala: buscar primeiro as coisas do céu, e as outras demais coisas lhe serão acrescentadas. E os discípulos, os apóstolos, vendo aquele homem sentado, eles perguntam: Senhor, será nesse tempo que tu vai? Como diz o gaúcho, E Jesus fala: não compete a vocês saber as coisas, os tempos e as épocas que Deus estabeleceu, que o Pai determinou. Não fica querendo fazer muita pergunta. Tem coisa que não é para a gente saber, mas a gente quer saber tudo, tem coisa que Deus falou, os apóstolos, não compete a vocês. De repente, ali, irmãos, aqueles olhos fitos nele, 500 pessoas mais os apóstolos, e de repente ele começa a flutuar, começa a se elevar no ar. E eles se assustam, seus olhos se arregalam, todos começam a tremer ali, olhando para ele, eles não acreditam. Irmãos, 43 dias antes, eles viram ele numa cruz, preso na cruz.
E ele começa a flutuar com suas mãos abertas. E o povo olha para os furos na mão dele. E eles começam a dizer entre si: é ele mesmo. É ele mesmo, olha lá. Olha a mão dele. Olha as mãos dele. Ele é o Senhor. Ele ressuscitou. É ele mesmo. Ele está aqui no meio de nós. Ele reviveu. Irmãos, os apóstolos, os discípulos estavam super apavorados, porque ali diante deles, flutuando, voando no ar, estava a glória de Deus. A glória do Senhor estava ali, manifesta diante deles, flutuando. Diante daqueles homens e mulheres, estava o corpo de Jesus Cristo ressuscitado. O corpo de um homem ressuscitado. A Bíblia diz que assim como ele foi, nós também seremos. Você não entendeu nada. Que assim como ele foi, como aconteceu com ele, acontecerá conosco. Um dia, um apóstolo chamado apóstolo Paulo, ele estava pregando em Tessalônica, e o povo curioso perguntou ao apóstolo Paulo: como que é esse negócio de morto aí, apóstolo Paulo? Como é que é esse negócio de pessoas morrerem? Nós temos esperança, mas aqueles que morreram, o que é, como é que é isso? E Paulo então reúne as igrejas, irmãos, e Paulo começa a pregar a mensagem do arrebatamento da igreja. Paulo começa a pregar assim, e está em 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, diz assim: dizemos-vos, pois, isso, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aqueles que dormem. Porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e tocada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. A mensagem de hoje é tremenda. Fala da nossa vida futura. A morte não acaba na morte. Não acaba na morte. Morte é um passo para a vida eterna. A palavra de ordem vai sair da boca de Deus. O Senhor agora, nesse momento, está sentado no trono, e o Deus Todo-Poderoso está olhando para uma figueira. Diga: que figueira, pastor? Mateus 24, 32 diz assim: aprendei, pois, esta palavra da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Irmão, Israel é a figueira, e o verão é o fim de tudo. O verão é a volta de Jesus Cristo para buscar a igreja. O verão é o arrebatamento do povo de Deus, um povo que será raptado da terra e levado para a glória celestial. Irmãos, quem acompanha o conflito Israel-Palestina sabe o que estou falando? Irmão, uma guerra terrível sendo travada lá por muitos e muitos tempos, mas agora o negócio está muito bravo, irmão. Daqui a pouco o negócio vai estourar. A Síria está usando armas químicas, Israel e Palestina, daqui a pouco vai virar um conflito terrível, irmão. E as coisas estão se afunilando para o fim. É verdade. A guerra pode estourar a qualquer momento. E eu não estou falando coisa de ficção, eu estou falando coisa real, coisa que nós vemos na televisão e nas revistas todos os dias. Você tem internet em casa, as coisas
estão se afunilando. Mas antes de acontecer isso, irmão, esse episódio terrível, a igreja será retirada da terra. A igreja será retirada da terra. Dada a palavra de ordem, Deus fez a figueira renascer. 1948. Assunto de segundo grau, primeiro grau. 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion decretou um novo Estado de Israel. Desde o ano 70 depois de Cristo, Israel não existia mais no planeta. O general Tito Romano invadiu Israel e dispersou o povo israelense. E Israel foi banida, foi riscada do mapa. Agora, em 1948, Oswaldo Aranha, ele deu o voto Minerva. Uma reunião das Nações Unidas. Houve uma votação para Israel voltar a ser país. E a votação empatou e o brasileiro deu o voto Minerva. E naquele dia nasceu uma nação. Naquele dia Israel renasceu das cinzas. A figueira renasceu. A figueira que estava morta, a figueira renasceu, nasceu de novo para dar frutos. Aleluia. E é na nossa geração que aconteceu isso, irmão. Agora, na nossa geração, graças a Deus, no nosso século, aleluias. Está próximo o verão. A figueira já nasceu e já está dando frutos. 1967, Guerra dos 6 Dias. Todos os países ao redor de Israel se reuniram para destruir Israel. E em 6 dias Israel deu cabo de todos esses países. Ninguém pode destruir o povo de Deus. Ninguém pode destruir a Israel de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. A figueira está se preparando. A figueira está se preparando, está dando frutos. E enquanto a figueira está sendo observada por Deus, o filho está numa antessala. O filho Jesus está numa sala, lá no céu, se vestindo, colocando vestes nupciais, vestindo vestes de casamento, irmãos. E enquanto o filho está naquela sala, se preparando, se vestindo, num outro lugar no céu, há um anjo, um arcanjo, afinando uma trombeta. Tudo está sendo preparado. E quando a trombeta soar, e quando a trombeta tocar, nós vamos ouvir. Amém. E quando a trombeta tocar, nós vamos ouvir. Os que estão em pecado, consertem-se logo com Deus. Os que estão em adultério, consertem-se logo com Deus. Os que estão devendo, consertem-se logo com Deus. Os que estão na carnalidade, consertem-se logo com Deus, porque a trombeta soará, a trombeta está pronta para ser tocada, e o mesmo Jesus, aquele que estava lá com os discípulos, ele voltará. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E ele está avisando, e ele está dizendo agora, eu vou voltar. Prepara a tua vida, porque eu estou voltando. Aleluia. O Senhor disse à sua igreja: arrependam-se logo, para que não sejam pegos desapercebidos. Diga glória a Deus. Quando a trombeta soar, Deus dá a palavra de ordem. Aqueles que têm as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro vão subir. Aqueles que têm as suas vestes, a sua vida lavada pelo sangue de Cristo vão subir. Aqueles que têm o
não podem estar manchadas. Porque o noivo está se preparando para o casamento com a igreja. E depois ninguém vai dizer: eu não sabia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Dada a palavra de ordem, diz a Bíblia, o mesmo Senhor. Qual? Qual Senhor? O de Atos, aquele que os discípulos viram flutuar e subir. O mesmo Senhor, esse da qual nós lemos, é o mesmo que a qualquer dia destes vai voltar. Glória a Deus. Você está preparado? Você está preparado? Se você não está, hoje é o dia de você se preparar. Na palavra de ordem, o Senhor descerá do céu com um grande alarido, com um grande soar de trombeta. Quando o Senhor descer, irmãos, para buscar a sua igreja, nós ouviremos a voz do arcanjo. O Karamachoricala será tocada a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, diga comigo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. Primeiro os que morreram em Cristo. Todos esses que aceitaram Jesus e morreram. Aleluia. Aqueles que não abandonaram a fé. Aqueles que não deixaram a obra que Deus colocou em suas mãos. Aqueles que foram perseverantes e foram fiéis até o fim. Olha, igreja, o que Deus está falando contigo. Estes que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar. Os mortos vão ressuscitar. Os mortos, irmãos, vão sair dos túmulos. Mas não pensa que vão sair igual zumbi assim, não. Deus tem preparado corpos de glória, mas vão ressuscitar. Aleluia. E enquanto eles estiverem ressuscitando, primeiro eles, depois nós. Aleluia. Se nós estivermos na igreja, se nós estivermos em casa, ou no trabalho, ou na escola, não sabemos a hora. A Bíblia diz que ninguém sabe a hora. Primeiro eles serão ressuscitados, vão ressurgir dos mortos, depois nós, os que estivermos vivos. Aleluias. É um mistério. A Bíblia diz: dois estarão dormindo, um será levado, outro será deixado. A Bíblia diz: dois estarão num campo, um será levado, outro será deixado. O de Cristo será levado, e aquele que nunca quis nada com o Senhor será deixado. Imagina o desespero, irmão. Marido e mulher numa cama. Será levado, outro será deixado. Aleluia. Glória a Deus. Nós, se estivermos vivos, ouviremos a voz da trombeta. Aleluia. E enquanto os mortos estiverem sendo ressuscitados, nós, os vivos, seremos transformados. Aleluia. E depois de transformados, seremos elevados. Estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Essa é a esperança que Deus quer dar para ti nessa noite. Você que tem pensado em deixar tudo, em abandonar tudo, você que não sabia disso, agora você sabe. Há uma promessa para a minha vida e para a tua vida: vida eterna, arrebatamento. Aleluia. Irmãos, e depois nós
transformados, juntamente com aqueles que morreram. Quando nós formos elevados, aviões vão cair, trens vão bater, milhares de acidentes de automóvel, porque os crentes vão sumir. Os crentes que estiverem andando de carro, irmão, eles vão desaparecer e vai haver grandes acidentes. Aviões vão cair, irmãos, os bebês vão sumir da barriga das mães, vão sumir das maternidades. Os desviados procurarão seus parentes que eram cristãos, que eram crentes, e não os acharão e lembrarão: meu Deus, eu sabia disso, e agora me procurarão as igrejas, e as igrejas estarão vazias. Procurarão os pastores, e os pastores não estarão mais lá. E haverá grande tumulto na terra, grande tristeza. Aleluia. E muitos dirão: os fanáticos sumiram. Aqueles que só queriam falar daquele Jesus sumiram. Devem ser os ETs que vieram buscar eles. Acharam desculpas, irmãos, para negar o arrebatamento da igreja. Mas aqueles que deixaram Jesus e na ocasião não estarão mais na igreja, chorarão desesperados, dizendo: aconteceu, era verdade. Aleluia. Era verdade o que eles pregavam, o que eles falavam, era verdade, aconteceu. Glória a Deus. Jesus veio buscar eles e eu não subi. Ali aos pés do monte, irmãos, 500 pessoas olhando para cima, vendo Jesus desaparecer nas nuvens. E de repente aparecem dois anjos, dois homens de branco, e dizem para eles: varões galileus, o que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Senhor que vocês viram subir, da mesma forma Ele voltará. Aleluia. Glória a Deus. O que vocês estão olhando para o céu? Como chamanai, Aleluia. cantalabacharabaias. Glória a Deus. Irmão, quero dizer para você que o corpo de Jesus Senhor. subiu para o céu com carne, nervos e ossos. Aleluia. Um corpo humano. Um corpo humano subiu para o céu, mas sem um pingo de sangue. Não tinha uma gota de sangue. Glória a Deus. Porque todo o sangue dele Ele deixou na terra para lavar a sua igreja dos seus pecados. Aleluia. Glória a O Deus. sangue dele ele deixou aqui. Obrigado, Senhor. O corpo dele foi para o céu. Carne, ossos, nervos, mas sem sangue. Aleluia. Aleluia. Dias depois de ressuscitar, a centenas de quilômetros de Jerusalém, esse mesmo Senhor apareceu na estrada de Emaús a dois discípulos e começou a caminhar com eles. E perguntou: vocês estão tristes? Nós estamos. Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E começaram a caminhar com aquele viajante e convidaram o viajante para comer com eles. E naquele dia pararam para comer, e como na época, irmãos, era costume dar o pão para o viajante consagrar, eles sentaram numa mesa e fecharam os olhos e ouviram aquela voz dizendo: graças te dou, ó Pai. E quando eles ouviram aquela voz, eles abriram os olhos e olharam na mesa. Só tinha o pão partido. E aquele homem tinha desaparecido. Nenhum olhou para o outro e falou: só podia ser ele. Porque quando ele falava, o meu coração ardia. Recantoribanai, Urecantarabadoricamanai. Aleluia. O mesmo Senhor que subiu ao céu vem te buscar, vem nos buscar. E essa é a palavra da esperança que o Senhor quer deixar para ti nessa noite. Maravilhoso. Não desanima, igreja. Não volta atrás. Não endurece o teu coração.
E aguarda com ansiedade, com amor, a volta do Senhor. Aleluia. Então ele desaparece ali, irmão. Daquela reunião com os dois, ele desaparece ali. E instantaneamente ele aparece no céu. Agora ele está no portão do céu. Um corpo de carne. De repente os anjos guardiões do céu pensam que ali é um demônio, porque anjo não é onisciente, não sabe o que aconteceu. Os anjos vêm correndo com espadas para proteger o céu. Aleluia. Eles olham para aquele homem e eles pensam que é um demônio que vai atacar o céu. E quando eles olham para aquele homem, eles olham para o furo nas suas mãos. Então eles soltam suas espadas, abaixam suas cabeças, se inclinam. Diante daquele que voltou para casa. Maravilhoso Deus. Santo és o Pai. Te adoramos, Espírito Santo. Eles o reconhecem. Os anjos o reconhecem. E então eles começam a recitar o Salmo 24. E os anjos que estão fora, estavam preparados para proteger o céu, eles olham para os portões do céu e falam assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Então os anjos que vêm voando lá no meio da cidade, irmãos, para proteger também, os anjos que vêm voando, eles falam assim: mas quem é esse Rei da Glória? E os que estão de fora, e os que estão sobre o portão, levantam suas asas e falam com voz de trovão, dizendo assim: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, esse é o Rei da Glória. Esse é o Rei da Glória. Esse é o Rei da Glória. Então os portões do céu se abrem. E um corpo de carne entra no céu. Glória a Deus. Carne e osso entra no céu. És maravilhoso. Jesus para diante do trono do Pai e diz assim: é possível, Pai, um homem nascer na terra e vir morar no céu? É possível, meu Pai, um homem e uma mulher nascer na terra e entrar pelos portões do céu? Você vai morar no céu, igreja. Você vai morar no céu. Aplauda Jesus, que desce a sua vida. É possível ser homem, é possível ser mulher e ir morar no céu. Irmão, quando ele atravessa os portões, o corpo dele começa a mudar. O corpo ressuscitado começa a ficar glorificado. Agora ele começa a mudar, os cabelos começam a ficar brancos, os olhos castanhos começam a ficar da cor de fogo, a roupa feita na terra começa a ficar branca, um cinturão de ouro aparece no seu peito, os pés começam a brilhar como latão reluzente. E agora glorificado, ele olha para os seus anjos e diz assim: eu voltei. Eu voltei! E todo o céu se inclina diante do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Ei, com no escabachorias. Deus, és maravilhoso.
e assim, ó Pai. A igreja vai ser arrebatada, irmãos. Glória a Deus. Vai ser assim, ó. Numa piscada. Num abrir e fechar de olhos. Você vai sumir aqui na terra. E você vai estar sentado numa mesa no céu. Sabe quem vai estar servindo você? Ele. Ele. Porque agora ele pode estar em todos os lugares. Está glorificado. Ele vai servir um aqui, já vai estar servindo outro lá. Ele vai servir outro aqui, e vai servir outro lá. Aleluia. Ele. Com ele maiúsculo. Num dia estaremos aqui. No outro estaremos no céu. Num dia estaremos aqui. No outro estaremos no céu. Aqui embaixo, o anticristo vai estar fazendo festa, mas nós estaremos lá. 7 anos. 7 anos, 3 anos e meio, recebendo recompensas pelo trabalho que você presta para Jesus aqui. 3 anos e meio, recebendo tesouros, recompensa por todos os trabalhos que você faz para Jesus aqui. E os outros 3 anos e meio, casamento, as bodas do Cordeiro, Jesus casando com a igreja. Você de vestes brancas, resplandecentes, linda, lindo, maravilhosa, Glória a Deus. para se apresentar para o noivo. Como é que está a tua vida? Glória a Deus. Se o arrebatamento fosse agora, você subiria ou você ficaria? Aleluia, Senhor. Eu não queria ficar. Esse episódio, queridos, é chamado de arrebatamento da igreja, ou rápido da igreja. Os que conseguirem ir, os comprometidos, os fiéis, os obedientes, esses subirão. Um alerta para a igreja dos últimos tempos. Aleluia, Senhor. Conserte a tua vida com Deus. Hoje é o dia. Aquele que peca não peque mais. Aquele que se prostitui não se prostitua mais. Aquele que rouba não rouba mais. Aquele que furta não furte mais. Aquele que briga não brigue mais. És maravilhoso, Deus. E lá na mesa, você vai receber uma pedrinha branca com o teu novo nome. Você ouviu? Uma pedrinha branca com outro nome. Que só aquele que recebe a pedrinha, ele sabe. Lindo. Deus, que nome lindo. Isso que eu queria, Deus. Sabe que nome eu queria ter? Sérgio. Sabe o que significa Sérgio? Palavra, o significado do meu nome, Pastor Sérgio. Sérgio significa pastor. Cuida com o nome que você coloca nos teus filhos, porque o nome é profético. Amém? Chega. Aleluia. A mensagem foi passada. Os homens do som estão preparados. Galera do som, põe aqui! Aleluia! Diga aleluia pro pessoal do som, digam! Aleluia! Está preparada a primeira lá, galera? Vamos lá então, irmão, levante agora. Reclamachori, candalabaitaia. Deixe a Bíblia na cadeira. Historiando, xerebanaia, feche teus olhos. De repente haverá um alarido em toda a terra, desespero e aflição tomam conta de toda a esfera. A mãe procurando o filho, mas não consegue encontrar. Feche teus olhos e ouça essa canção. O alarme é gerar na terra, no céu e no mar. Deixa o Espírito Santo continuar falando. Gatos jogam-se nas ruas, navios perdem-se nos mares, aviões sem seus pilotos,
buscar a sua igreja. Ele vem buscar a sua noiva. Aleluia. Oh, chama na xereca para mim. É a volta do Senhor. Arrependei-vos, conserve vossas vidas. Esse é o tempo de se lançar para seguir o bem. E sua igreja arrebatou. Aleluia, aleluia, aleluia. E trinha para uma chiva vai. Para cantar lá vai. Para a história vai. O arrebatamento da igreja está para acontecer. Glória ao Cordeiro! Glória ao Cordeiro! O Rei da Glória! O Rei da Glória! O Rei da Glória! O Rei da Glória! Glória a Deus. Prepare-te a igreja para te encontrares com o teu Deus. Aleluia. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com Jesus Cristo. Aleluia. Abre teu coração, o Espírito Santo quer falar contigo. Vai recebendo aí o poder de Deus. Vai recebendo o perdão pelos teus pecados. Vai se arrependendo aí dos teus pecados, igreja. Prepara-te. Dá um anjo tocar, Prepara-te. anunciando a volta do Filho de Deus. A lei da gravidade não impedirá. Maravilhoso. Ele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo, nos encontraremos em corpo de glória. E com uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. Que não tem poder mais sobre a igreja. E a igreja tratará bem alto. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu avião?
lua, o sol, a terra